Pai querido, Deus eterno, mais um dia estamos aqui, mais um dia estamos iniciando o programa, iniciando da melhor forma, na Tua presença, buscando a Tua proteção, buscando a Tua bênção, Senhor. Nós lembramos agora do tempo que nós somos crianças e quando nós dizíamos para os nossos parentes mais velhos: bênção, pai, bênção, mãe, bênção a vovó, bênção a titio. E assim nós fazemos todo dia, pedindo a tua permissão, pedindo a tua bênção. Mas sempre lembrando que não é aquela bênção de coisas materiais, de ter um carro, uma casa, riqueza, mas sim de ter a tua condução. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que Tu és tão grande, que Tu és tão fiel, Pai. Nós temos esse privilégio de poder Te buscar, fechar os nossos olhos, onde nós nos concentramos bem melhor falando contigo, e dizemos: Senhor, estou aqui. Assim como Samuel disse, o filho de Ana, aquela mulher que murmurava, que queria tanto ter um filho, daí veio Samuel. Samuel que foi entregue nas Tuas mãos para Te servir. E ele dizia: eis-me aqui, Senhor. É tão bom nós sabermos que temos um Pai tão grande, tão eterno, tão supremo, aquele que é o Criador do céu e da terra. E aquele que sabe do nosso coração, que sabe das nossas intenções. Meu Deus, mais uma vez eu sempre quero colocar, Senhor, mesmo que eu não possa falar, mas coloca aquelas pessoas, Senhor, agora neste momento nas Tuas mãos, que estão necessitadas, que estão precisando de um socorro, que precisam de uma ajuda em todos os sentidos. Seja no espiritual, seja no físico, seja lá o que for, meu Deus. Como eu digo sempre, o egoísmo aqui não reina. Que o egoísmo bata da porta para fora, porque aqui tudo que nós fazemos tem um propósito. E esse propósito, além de Te agradar, é fazer o máximo possível de estarmos com outras pessoas. Estarmos compartilhando como é bom poder estar aqui. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Kauai! Bom dia, você que está no De Olho com Você.blogspot.com. Boa tarde para você que está ouvindo no rádio, na Rádio Igaraçu, na Rádio Vitória, e também você que vai assistir depois nas plataformas, nos YouTubes, enfim, onde a gente estiver, você também vai estar comigo, então muito obrigado pelo seu carinho. Vamos começar o nosso programa. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2026, programa de número 86. Isso mesmo, a dezena do dia, 86. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? Orou junto comigo? Falou, Papai do Céu? Que bom, ótimo, maravilha. E ó, vamos agora voltar no tempo? Vamos agora a 1851, ó os pets da vizinha. Mas né? O povo fala da defesa dos animais, então pronto, deixa eles participar também, né? Fazer o quê? Eu não posso chegar pra vizinha e dizer: manda esses cachorros calar a boca. Não pode, não pode. Olha só, gente. Vamos agora para 21 de maio de 1851. Aconteceu na Colômbia mais um fato daqueles que a gente comemora, né? Que a escravidão foi abolida, ou seja, não tem mais escravidão lá na Colômbia. Já em 1904, aconteceu a fundação da Federação Internacional de Futebol, que é a dona FIFA. Sabe de quem é aniversário hoje? De uma das pessoas que brilharam e concorreu ao Oscar, né? Dentro do filme. Pena que ela não foi tão valorizada. Eu estou falando de Maria Fernanda Cândido. Ah, isso mesmo, Maria Fernanda Cândido. Pensa numa beleza de mulher, rapaz. E
também, lógico, em todo o seu conjunto da obra. Ela nasceu em 21 de maio de 1974, vai com 52 anos. E ela fez seu papel mais recente, foi a Elsa de O Agente Secreto. Mas e tu, criatura? Tá fazendo aniversário hoje? Eita maravilha, que bom. Que Papai do Céu te faça a pessoa mais feliz na face dessa terra, tá? Não esquece disso não. E assim agora, depois que nós fizemos as honras do programa, vamos seguir em frente porque tem muita coisa para acontecer. E aí agora vamos às informações do tempo para esta quinta-feira, hoje 21 de maio de 2026. A intensidade dos ventos está de fraca a moderada. Hoje a previsão é de nuvens, tempo nublado. Vamos lá, até que se prova ao contrário, né? E mete. Toda vez agora que eu tenho que falar da previsão do tempo, eu tenho que rir quando lembrar da previsão que errou no outro dia. E a umidade máxima do ar hoje está em 90%, a mínima em 60%. Temperatura mínima de hoje 23 graus e a máxima 29. Informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos aí agora ao que é manchete nos jornais que estão circulando no estado de Pernambuco. Polícia Federal rejeita proposta de delação de Daniel Vorcaro. Olha, você que está ouvindo no rádio, você não viu a minha cara. Aí depois você vai na curiosidade, você vai lá no De Olho com você vai ver a minha cara dando essa manchete. Pois é. Crise de Flávio Bolsonaro já causa danos à sua pré-campanha. É outra coisa que não dá para falar, né? Porque a gente fala o que quer e não pode, porque senão a transmissão cai e lá vai o trem. Aliás, falando em trem, o primeiro trem enviado para reforçar o metrô do Recife chegou a Pernambuco. E ainda também nós temos mais de 3 milhões e 600 pessoas endividadas. Isso aqui, né, nós já falamos durante essa semana. O Tribunal de Contas da União não teve acesso a estudo a favor da Transnordestina. O Sport sai na frente de Fortaleza e joga pelo empate na Ilha do Retiro para ir à final da Champions League. E cresce interesse de jovens e cristãos para seguir carreira militar. Aí é aquela história, né? Não é só Deus, pátria e família, não. Também a estabilidade financeira, né? Todo mundo sabe. E quem é que não quer ter uma carreirazinha militar, né? Meus amores, eu estou pensando seriamente em trazer aqui um BG para nossa novela Bimbo e Cumbuca. O que é que vocês acham, hein? O que é que vocês acham? Ia ficar legal, né? Cheguei para conquistar o mundo. Ai, 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 titia. Não sei. Vamos falar logo de quem? De Bimbo ou de Cumbuca? Vamos falar de Bimbo? Ai, Jesus Cristo, sei não, viu? Só eu para fazer essa loucura, rapaz. Tem um nome e sobrenome responsável por tudo isso. Ai, meu Deus do céu. Sei não, viu? Durante a agenda na sua pré-campanha, em passagem pelo Agreste Meridional, o pré-candidato a governador, o Bingo, John Camps. Ai, meu Deus do céu. Participou aí da inauguração de outra escola. Desta vez, agora é engraçado uma coisa.
ele estava do lado da prefeita. E a prefeita de Jupi é da turma de Kekel. Vai entender, né? É por isso que eu estou dizendo para tu, criatura. Político nada mais é do que um artista. E hoje é artista influencer. Porque ele já está com o celular na mão, então ele já tem lá a equipe de mídia a dizer assim, vai fulano, tira a foto aí, fulano, peraí, fulano, deixa eu pegar aqui o cuscuz com salsicinha, deixa eu botar na boca aqui e dizer que eu estou comendo cuscuz com salsicinha com dona fulana. Isso, rapaz, vai render milhões de likes. Lembra das empreguetes? Né? Lembra das empreguetes? Olha que em 2012 não tinha tanta badalação como está agora. E ele ainda disse assim, né? Prometeu um empenho nas articulações com o governo federal. De novo, aquela conversa que a gente já sabe. E atualmente em São Caetano e Lagedo tem obras federais. E o lote referente ao trecho Lagedo-Garanhuns, que está à espera de lançamento de edital. Aí é. Ah, tá! Ele está usando a estratégia de Kekel, né? Ele já passou na frente, já disse que tem obra lá na estrada. Sei. Olha só, né? Eu queria falar uma palavra aqui, mas não posso, rapaz. Eu não posso. Eu não quero responder processo. Aí diz aqui, né? Quero reafirmar o compromisso de que a gente vai estar acompanhando a duplicação da BR-423. É nosso compromisso garantir que vai ser feito de Lagedo a Garanhuns. É o compromisso que tenho com vocês. A gente vai trabalhar para que isso seja realizado. É que aqui é a mulher das estradas, né? Eu acho que tem alguém vazando algumas coisas lá dentro, né? Aí diz assim, ó, rapaz, eu só tô vendo a mulher inaugurando obra. Aí eu tenho que também, né, chegar junto para dizer, pô, eu sou o cara, né? Eu sou o Pi, né? Da galáxia. Aí o que acontece, né? Já vazaram uma estrada aí para ele inaugurar, né? Para ele falar, para ele dizer que foi ele que fez, que ele conseguiu com as articulações dele pro Lula. Mas é, menino. Eu agora me lembrei de Datena, né? É só do nosso, é só do nosso. Aí agora, não vou nem dar mais outro detalhe, né? Porque ele vai continuar falando as mesmas coisas. E eu não sou Louro José para estar repetindo as coisas, não. Às vezes minha paciência esgota. Pois é. A novela Bembo e Combuca! Olha, rapaz, eu agora estou fazendo recorte do programa. Eu mesmo tenho que fazer, né? Então, eu já separei aí a nossa novelinha do dia. Aliás, novelinha que vai durar não sei quanto tempo, né? Falando em Mulheres de Areia, olha quem estava nos Sem Terra, rapaz. Olha, Marília Monjaro. A nossa Ruth de Mulheres de Areia. Ela esteve lá em Caruaru, né, onde se reuniu com integrantes da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E exatamente o momento aconteceu na unidade considerada referência em agroecologia, agricultura familiar e produção sustentável. Ela foi recebida pelo dirigente nacional do MST, Jaime Amorim, e por representantes locais do movimento. Durante o encontro, ela defendeu a ampliação de políticas públicas voltadas ao setor rural e destacou a necessidade de fortalecer programas direcionados à agricultura familiar em Pernambuco. Para tu que não sabe, né, o pessoal do Sem Terra, eles fizeram e estão fazendo, e está sendo muito bem sucedido, as cozinhas solidárias. Viu? Às vezes, aquele negocinho que tu comeu lá na enchente pode ter sido feito pelos Sem Terra. Sabia dessa? Agora você está sabendo, né? Aí agora eu pergunto, como deputada, como vereadora, o que foi que Marília Monjaro fez pelos Sem Terra? Pela agricultura familiar? Eu acho incrível uma coisa, né? A agricultura familiar, lá para o lado do centro-oeste, do sul, é muito valorizada. É o popular agro.
Sabe aquele comercialzinho que tinha na Globo, né? É pop, é agro, tá na Globo. Né? Lembra disso? Pois é, então parece que é assim. Pernambuco agora, está olhando para a agricultura familiar. E ela diz aqui, viu? O Monjá diz aqui, ó. A agricultura familiar precisa voltar ao centro das prioridades do Estado. Não estamos falando apenas de produção agrícola, mas de geração de renda, inclusão produtiva, combate à fome, desenvolvimento regional. Pernambuco precisa fortalecer os programas históricos, como o Chapéu de Palha. Faltou ela dizer que o Chapéu de Palha foi feito lá pelo avô dela. Ah, rapaz, Marília, valoriza teu avô. Tudo bem que ele tá lá do outro lado, né? Mas faça que nem Dudu, meu amor. Ah, é Dudu não. Faça que nem seu primo Johnny. Revire os mortos, viu? É, porque quem não tem um passado de obras, de ações, né? Aí fica falando dos outros. Tem que ter assunto. É igual aqui, né? O nosso De Olho com Você, ele tem que ter assunto, senão ele não entra no ar. Principalmente o nosso bloco da Casa dos Patrão, a nossa novela Bibi com Buca, tem que ter assunto, senão não vai falar de político. Entendeu? Então a gente olha assim para vocês. Vamos terminar aqui a fala da nossa digníssima. Aproximando a sua coordenação política agrícola e garantindo mais eficiência e diálogo com quem vive no campo. É mesmo, é? Pois é. Não vou nem ler aqui a outra fala dela, né? Porque ela falou aqui sobre os movimentos da FETAP, do MST. E lá vai. Pois é, Marília, eu lembro que tu pedisse, que foi projeto de lei, aquela coisa toda, né? Foi a história lá da dignidade menstrual, alguma coisa assim, né? Foi isso que eu vi. Foi o mote dela, foi pedir absorvente para a menina pobre. Nada contra. Mas foi só isso que eu ouvi falar. E aí o restante foi o quê? Né? A gente precisa dar aquela revirada assim no portal de transparência do que você já fez, né? Comece a falar de coisas que você já fez. Lembre-se do currículo, da entrevista de emprego. Você não tem que atacar o coleguinha do lado. Você tem que falar para a pessoa do RH, no nosso caso, é nós que vamos contratar você, para saber o que é que você fez pelo povo. Porque parece que a gente só vê você atingindo os outros. Você brigou com seu primo, que agora fez as pazes porque Lula mandou, né? Aí depois implicou com Kekel. Aí dizia, não, porque Bolsonaro fez o povo voltar a comer osso e não fez nada porque não sei o quê. Né? Quer dizer assim, aprenda, madame. Cherry, aprenda a ser mais profissional, a concorrer a uma vaga de trabalho se você quer ser senadora. Porque só falar dos outros não adianta, né? Quem vive de confusão é Portal Léo Dias. Quem vive de confusão é nós aqui, que a gente gosta de um barracozinho bom, né? Entre vocês. Sabendo que tudo que vocês fazem é mentira. É só uma encenação, é a novela Três Graças. A senhora se enquadra no perfil da Arminda, né? Pois é, só pega o Ferete, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, depois pega as Três Graças, depois pega fulano, faz ciclano, não sei o quê. Pronto, é isso. Tá? Então a gente dá essa notícia aqui para aproximar o povo mais da realidade, da política. Mostrar para as pessoas como é importante você saber o que está acontecendo. Senão daqui a pouco vão mandar o povo andar fazendo bananeira, porque foi um político que mandou. Sabe lá o pessoal que mandou dizer que agora não vende mais cola-rato? Deputado. Deputada. E aí? Ah, não, eu detesto política, eu odeio política, eu quero saber de porra de política. Né? Mas não sabe você, que não gosta da de política, que tá sendo ali, bonequinho. Entendeu? Daqui a pouco vão mandar você andar de cueca, porque foi um deputado, foi um senador que votou. E foi aprovado pelo presidente para ganhar voto. Entendeu essa taxa das blusinhas? Pois é. E uma coisa aqui, eu não sei como é que Kekel vai reagir. Não sei. Mas, sabe o pré-candidato e ex-governador de Goiás,
à presidência da República, Ronaldo Caiado, ele disse que o seu partido, o PSD, que é o partido de Kekel, pretende montar palanques próprios nos estados para sustentar sua candidatura para outubro. A declaração foi dada após o discurso na Marcha dos Prefeitos em Brasília e aconteceu em meio às discussões sobre os arranjos políticos em Pernambuco envolvendo sua correligionária pernambucana Raquel Lira. Aí sabe o que ele disse? Ao comentar a estratégia eleitoral do partido, ele disse que os diretórios estaduais terão autonomia para construir alianças locais. Ah, tá. Segundo ele, a direção nacional do partido, da legenda, deverá organizar os apoios regionais em torno da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Aí ele disse aqui, né? O PSD construirá palanque em todos os estados em uma candidatura independente no sentido de romper esse processo de que está levando o brasileiro cada vez mais a desacreditar na política. Essa independência foi dada a cada estado. O PSD nacional saberá construir o palanque do candidato Ronaldo Caiado no estado de Pernambuco. Deu para me entender, né? Kekel está recebendo as obras, Lula deixou bem claro, né, que está fazendo por Pernambuco, então quem estiver sentado na cadeira vai receber as obras, e assim vai. Então, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, já declarou publicamente que os governadores terão liberdade para definir seus posicionamentos nas eleições, e a manifestação foi feita em uma entrevista numa emissora de TV. Então, a posição abre espaço para que Kekel possa apoiar uma eventual candidatura à reeleição de Lula. Né, se Lula está dando as coisas para Kekel, nada mais justo dele, né, receber um afago de Kekel pedir voto para ele, já que o Ronaldo Caiado fez o quê para o Pernambuco, né? Então tem esse fatorzinho. Amor com amor se paga. Então, o que é que acontece? Você já imaginou, por exemplo, vamos fazer agora um supositório. Estamos na Rádio Igaraçu. Eu trabalho home office, ou seja, estou na minha casa e mando o jornal pronto para a Vera rodar. Só que aí eu não falo no nome de Vera, eu falo no nome de outra pessoa. Ah, obrigado a você da rádio, lá, 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 lá. Se ele nem sequer roda o programa, isso é injustiça. Então, o pessoal entendeu a força que Kekel tem, né, vamos dizer assim, em deixar ela livre para apoiar Lula, sabendo que o seu partido tem um candidato. Tá? Entendeu agora? Tá vendo, madrinha? Sou fiel à senhora, viu? Relaxe. Relaxa, aqui é gratidão pura. Então, inclusive, a Kekel conversou com Lula sobre uma possível declaração de apoio desde que o petista mantenha-se neutro no Estado diante das, vamos dizer assim, né, das coisinhas que Campos pode fazer, que ele está fazendo. Tá? Então, todo mundo está ciente disso. E aqui, literalmente, para a gente dar aquela fechada mesmo na nossa casa dos patrão, eu tinha falado aqui sobre Mendonça Filho, né? E ele está apresentando aí emendas para proteger o polo de confecções no Agreste. Você viu, né? A história lá das blusinhas, tudo, né? Todo mundo é a favor, todo mundo é contra, todo mundo faz alguma coisa. Mas veja só, ele foi rápido e certeiro. O deputado federal Mendonça Filho apresentou 2 emendas a uma medida do governo federal que reduziu, né, a história lá das blusinhas, tudo. Então foi o que aconteceu. As propostas têm como foco proteger o polo de confecções e o pequeno varejo nacional diante da concorrência dos produtos importados. As emendas foram protocoladas no âmbito da discussão sobre mudanças na política tributária aplicada às plataformas internacionais de comércio eletrônico. O deputado que preside a Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios argumenta que a redução da cobrança aconteceu sem medidas compensatórias voltadas à indústria e ao comércio brasileiros. Uma das propostas cria o regime especial de isonomia competitiva, mecanismo que prevê concessão de crédito tributário para indústrias
Indústrias não, né, meu filho? Pelo amor de Deus. E fabricantes do setor de confecção e vestuário. Pelo texto, empresas poderão utilizar créditos relativos a tributos como PIS, COFINS e IPI nas vendas dos produtos nacionais de até 50 dólares. Dólares, não euros. E a segunda emenda institui o Programa de Apoio ao Pequeno Varejista Nacional, destinado a micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, e a iniciativa prevê uma subvenção econômica equivalente a 20% da receita bruta obtida com a venda de produtos nacionais dentro da mesma faixa de valor. Deu para entender? Pronto. Mendonça Filho bateu o pé, prometeu e cumpriu. E ainda diz aqui, ó, mais de 90% das empresas instaladas no polo de confecções são micro e pequenos negócios. Ou seja, né, tá todo mundo junto e misturado, fazendo as roupas, fazendo tudo. E exatamente o setor concentra atividades econômicas em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Além de responder por mais de 32 mil empregos formais e diretos lá na região. Viu? Pois é, rapaz. E tem um negocinho aqui, igual a Bíblia com Buca, que eu vou colocar aqui. Poderia ser muito bem no nosso bloco da cidade, né? Mas eu vou colocar logo aqui. Porque aí dá um patamar de igualdade a Bíblia com Buca. O Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia divulgou os resultados de uma pesquisa em parceria com a Fundação Avina e a Amazônia 2030 sobre a qualidade de vida de 5.570 municípios brasileiros. Preste atenção! O material levou em consideração 58 indicadores sociais e ambientais para ranquear as cidades daqui do Brasil. No resultado, as capitais, preste atenção, hein? Recife foi a quinta pior cidade, ganhando apenas para Salvador, Maceió, Macapá e Porto Velho. Tu sabe onde é que fica Macapá e Porto Velho? No norte do país. Você vira à esquerda, depois aqui do Nordeste, você vira à esquerda, você chega no norte. Tá? A partir do Tocantins já é o norte. Então, imagine você. Aí agora, a capital pernambucana registrou 63,22 pontos abaixo da nota média nacional. E se fixou em 63,40. Em 2025, Recife deteve 63,33, demonstrando uma leve queda nos índices em comparação ao ano passado. A cidade ficava como oitava pior capital neste índice. E o único local do Nordeste a ficar no top 10 é João Pessoa, na Paraíba. O resultado de Pernambuco mantém o padrão Norte-Nordeste. Das 20 piores cidades, 19 estão aqui. Norte e Nordeste. Das 20 melhores, 18 estão no Sul e Sudeste. Então, Curitiba lidera a lista nacional das capitais, acompanhada por Brasília e São Paulo. Então vamos lá. Quais são as cidades boas, né? Vamos dizer assim, que tem qualidade de vida top dos tops? Curitiba, Brasília, São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Goiânia, Palmas do Tocantins, Florianópolis, João Pessoa, Cuiabá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal, Aracaju, Vitória, Teresina, São Luís, Fortaleza, Boa Vista, Manaus, Belém, Rio Branco e assim vai. Recife tá lá para baixo. E aí, eita lele, rapaz! E olha que em relação agora aos estados, por isso que eu disse que ia dar tanto para um quanto para outro. Se Recife, né, tá aí entre as capitais meio
Laulau, né? Pernambuco aparece na 16ª colocação nacional, com média de 60 pontos. Então, quais são os estados bons, né? Distrito Federal, São Paulo, Paraíba. Tá aí aqui, ó. Primeiro e segundo, né? Distrito Federal e São Paulo. Aí depois, lá em 11º vem Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte. Estamos na 16ª população, aliás, na 16ª posição. Literalmente, né? O Nordeste está aqui, ó. 11, 12, 13, 15, 16, 18. Imagine você, Alagoas, Maranhão, Bahia, tá lá no 20º local. E em último lugar está a situação do Pará. Então, como é que funciona esse cálculo? Diferente do Produto Interno Bruto, que mede apenas a riqueza, o IPS avalia se os investimentos chegam diretamente na realidade das pessoas. O cálculo se divide em necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades. Em todo o Brasil, a dimensão de oportunidades teve a pior média nacional, com apenas 46,82. Esse bloco analisa fatores como direitos das pessoas, liberdades e inclusão social. Na avaliação geral, que coloca aí 5.570 municípios, a cidade de Galvão Peixoto, no interior de São Paulo, lidera o ranking nacional pelo 3º ano consecutivo ao marcar 73,10. Parabéns, meus amigos! Pois é, bebê. Fazer o quê, né, amor? O negócio é sério, né? Não preste atenção, viu? Então assim nós fechamos a nossa novela Bingo e Cumbuca, onde agora colocamos Pernambuco e Recife em pé de igualdade. Presta atenção, né, criatura? Eu quero ver se vocês vão barrar essa pesquisa aqui, esse levantamento. Vão dizer que é mentira! Não, isso é mentira! Isso é coisa de computador, é de inteligência artificial, é mentira! Isso é montagem! Né, Carminha? Tá vendo? Pois é. Então, ninguém atire telha, como se diz, né? Ninguém atire telha. Ah, não, telha não. Ninguém atire pedra no telhado dos outros, né? Tá aí agora, certo? Vamos agora dar uma olhadinha na cidade. O Recife irá de casa em casa para aumentar a cobertura vacinal contra a gripe. Até a próxima sexta, ou seja, amanhã, a Secretaria de Saúde do Recife realiza a Semana de Mobilização de Busca Ativa Vacinal, exatamente contra a gripe, com foco na imunização de crianças, gestantes e idosos. A mobilização foi planejada em respostas às baixas coberturas vacinais registradas na campanha contra a influenza no município, especialmente entre os grupos prioritários. Até agora, Recife aplicou 111.557 doses da vacina em um universo de 402.037 pessoas, que fazem parte dessa população que precisa dessa cobertura. Até agora, temos apenas 27,75% de pessoas vacinadas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas. Então, o que vai acontecer? As visitas, vão estar acontecendo pelos agentes, através dos agentes comunitários de saúde, que vão percorrer as comunidades, de casa em casa, orientando a população e identificando pessoas que ainda não receberam a vacina contra a gripe. Então, aquele negócio, né? Se você dissesse assim, mas é porque eu recebo o Bolsa Família, eu recebo o não sei o quê. Aí é outra história, né? Tu vai ter que vacinar. Mas filhotes. Muito bem. E olha, aconteceu um negócio aqui e vamos dizer assim, né? Graças a Deus não foi tão trágico. Um mercado lá no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, foi atingido, infelizmente, na noite da terça-feira, por um incêndio. O corpo de bombeiros esteve no local e comunicou que ninguém foi ferido. O sinistro começou dentro do mercado. Esse mercado se chama Nossa Senhora da Conceição, localizado na rua Luiz Carlos de Araújo. E, como se diz, foi feita uma brigada de incêndio de última hora. Moradores na área
que fica no terminal de ônibus, olha só, eles se arriscaram mesmo. Foi aquela história de como se diz, né? Vamos na guerra e vamos fazer o negócio. Enfrentaram a fumaça, se arriscaram, somente, né, com baldes de água. Imagine você, e olha que, como é que o pessoal poderia identificar como é que começou isso? Será que desligaram a rede de energia? Será que foi alguma coisa elétrica? Com certeza foi coisa elétrica, né? Aquela ligação, aquelas gambiarra mal feitas, emenda um fio aqui, emenda outro ali, dá curto, fecha tudo e assim vai, né? Imagens da tentativa de controlar a situação também mostram o esforço das pessoas na retirada de equipamentos do mercado, como geladeiras, né, por exemplo, e o móvel utilizado como caixa registradora. Durante a ação, uma pequena explosão aconteceu dentro da loja, o que não impediu que os vizinhos mantivessem o empenho em debelar as chamas. O Corpo de Bombeiros informou, né, que mandou para lá 4 viaturas e ressaltou que as equipes visaram impedir que as chamas atingissem os imóveis vizinhos e o andar de cima do mercadinho, utilizando como residência. Após controlar agora o incêndio, eles realizaram um trabalho de rescaldo e, conforme foi informado, não foi necessário acionar a Defesa Civil, né, para fazer análise do local. Pois é, né, rapaz? Parabéns pro menino. Se fosse outro, dizia assim, né? É porque eu acho que o mercadinho é tão bom. E o pessoal disse assim, né? Não pode. Não pode pegar fogo, pelo amor de Deus. Nada disso. Bora lá, meu irmão. Bora lá. E assim foi, né? Ai, meu Deus do céu. Merece os nossos parabéns. Tá? Sinceramente. Ai, Jesus. Olha aí, quando a gente dá uma notícia boa, vem uma ruim a tiracolo, né? Pois é. Mas, ruim tiracolo, entre aspas. Aconteceu uma história aí de que uma loja foi roubada, uma loja de perfumes, lá no Espinheiro, na terça-feira. E a polícia, os nossos amigos, colegas, conseguiram pegar dois envolvidos nessa história. O efetivo realizou a captura horas após o crime e recuperou os mais de 50 perfumes e além do carro roubado. Policiais do 11º Batalhão receberam informações sobre uma oficina de motos usada pelos suspeitos como um ambiente laranja. Sabe aonde? Aqui pertinho da gente. Brejo de Pipiri. Aquela partezinha ali, Nova Descoberta, né? Guarnições se deslocaram ao endereço e pegaram 2 das criaturas, das vítimas da sociedade, né? Os bichinhos, né? Tava querendo pegar o perfume para revender, porque não tinha cadastro na Jequiti. Aí o que foi que aconteceu? Eles pensaram, a dívida tá chegando, como é que eu faço, meu Deus do céu? Bota a mão na cabeça, bota a mão no joelho, aí vai balançando. Não, aí é o tchan. Aí eles pensaram, né? Não, por que não fazer? Por que fazer? Por que não fazer? Por que fazer? E fizeram. Aí agora, vamos ver, né? Se os bichinhos é réu primário. Eu acho que eles só fizeram assim, não foi um roubo, né? Foi uma expropriação. E olha que essa expressão expropriação, eu vim descobrir no documentário de Agnaldo Silva, que o pessoal falava essa frase, essa palavrinha mágica, quando eles faziam, né, aquelas coisinhas, né? Vamos pegar dos outros, vamos dar uma de Robin Hood, né? Aí a Gerluce, ela simplesmente fez a expropriação da Estátua das Três Graças. Foi o que aconteceu aqui. Eles fizeram a expropriação dos perfumes. Eles estavam com uma família em necessidades especiais, extremas, e daí fizeram isso. Mas, de acordo com a polícia, ambos foram confrontados com imagens do circuito de segurança da loja e tiveram que assumir que fizeram o negócio. Imagina! Ainda segundo a polícia,
A dupla entregou a chave do veículo e indicou a localização que ele estava estacionado na rua, né? Em via pública. E durante essa ação, um dos detidos apontou o endereço da sua casa, lá em Dois Unidos, onde foram recuperados 32 perfumes lacrados. Rapaz, eu acho que o pessoal lá na casa dele, né, veio dizer assim: ô, fulano, trouxe esse perfume, foi. Oxe, homem, menino, esse daqui é do bom, rapaz. É aquele lá que fulana usa, que a Virgínia usa, rapaz. Eu quero. Me dá um desse, homem. Não, mulher, não pode pegar agora, não. Isso aqui foi expropriação. Deixa aí, criatura. E ainda tinha outros 24 sem embalagem. O policiamento também levantou informações sobre o terceiro envolvido, mas ele ainda não foi localizado até o momento dessa matéria. E aí, o material foi para a central de plantões, lá em Campo Grande, onde ficam à disposição da justiça. E agora, José para onde? Já ouviu essa música? Pois é, né, rapaz? Não sei se eles foram inspirados por Três Graças, não sei o que foi, mas fazer o que, né? Infelizmente você pega o que não é seu, aí paga o preço por isso. E o novo trem, né? Seguindo no trem azul, ô roupa nova. Pois é, menino, o trem chegou aqui no Recife, mas tem um negocinho aqui que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte: o Ministério Público investiga risco de desabamento e falhas na segurança da UPE de Petrolina. É a cidade de Miguel Coelho, melhor prefeito do Nordeste. Olha o resultado. Meu Deus do céu. O campus Petrolina, ele está passando por uma situação meio complicada. Aí eu pergunto, né, quem foi que deu esse alvará para a faculdade funcionar? Escuta isso. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar as condições de segurança estrutural e de prevenção a incêndios na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, após a interdição do Bloco A, por risco de desabamento do teto. Pois é, né? Aí diz aqui também que analisaram a ausência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que hoje é o atestado de regularidade. Falhas em sistemas preventivos e os impactos causados à comunidade acadêmica e do colégio de aplicação da instituição. Pelo que eu sei, toda estrutura que recebe muita gente, a NR23, olha a aula de bombeiro civil, a aula de brigada. Presta atenção, tô dando aula de graça para tu entender. Existe todo um material, todo um equipamento que deve ser colocado nos ambientes que recebem mais de, no mínimo, 100 pessoas. Aí eu pergunto, quem foi fazer a vistoria desse lugar? Quem foi que deu o alvará para esse lugar funcionar, sabendo que estava com essa coisa toda troncha? Pelo amor de Deus. Eu não posso nem abrir a boca para dizer assim, compraram o alvará, foi? Ou será que disseram assim, não, ó, é o seguinte, ó, resolve um negócio aí da unidade, da faculdade, dá um jeito aí. Espero que isso não tenha acontecido. Mas, segundo o Ministério Público, estão dizendo que aconteceu. A portaria assinada pela promotora de justiça, Ana Paula Nunes Cardoso, aponta que o bloco foi interditado desde o dia 9 de 2025, 9 de maio de 2025, ou seja, faz um ano que está interditado, após vistoria realizada pelo setor de engenharia da própria universidade. A medida compromete setores administrativos, salas de colegiados e laboratórios didáticos. Outro ponto observado pelo Ministério Público envolve a transferência de crianças e adolescentes do colégio de aplicação
para os blocos didáticos da universidade. Os estudantes passaram a compartilhar o mesmo espaço físico com os universitários sem planejamento adequado. E ainda, a portaria destaca que a situação pode representar risco à integridade física de estudantes, professores, servidores e outras pessoas. O inquérito também leva em consideração informações do Corpo de Bombeiros. A unidade possui projeto preventivo de segurança aprovado, mas sem execução completa. Para tu que não sabe, né? O bombeiro militar, ele é bem enérgico quando ele vai fazer vistorias nesses cantos assim. Né? Tem que ter sprinkler, detector de fumaça, tem que ter onde desce a espuminha para apagar o fogo, tem que ter os extintores, tem que ter todo um procedimento de segurança. Mas até agora eu estou querendo entender o porquê que isso tudo aconteceu. E sabe o que foi que os bombeiros disseram aqui? O campus permanece sem o alvará de regularização, documento que certifica as condições de segurança da edificação, e o processo de regularização estaria em exigência desde outubro de 2021. Aí, a universidade chega a ser notificada oficialmente para executar as adequações necessárias e regularizar o funcionamento da estrutura. E aí, o Ministério Público afirma que o prazo de procedimento preparatório anterior foi encerrado sem a conclusão de todas as diligências necessárias, o que motivou a conversão do caso em inquérito civil. Pois é, né? Eu agora fico perguntando. Eu vou dizer para você, esse caso da UPE, ele só acende aquela luzinha de alerta ao tempo todo. Simplesmente isso. Fazer o quê, né? Mas você sabe, agora você sabe, que a maior autoridade que dá o alvará de funcionamento para a faculdade, escola, fábrica, seja lá o que for, você tem que ter o alvará da prefeitura e tem que ter o alvará do bombeiro. Não é qualquer coisa. É o alvará, o atestado de regularidade. Se tiver esse atestado dos bombeiros, você pode fazer um show lá dentro sem problema nenhum, porque toda a estrutura está classificada como ok. Deu para entender agora? Aula de brigada com o instrutor Xavier. Respeite, viu? Então, ainda bem que o Ministério Público caiu dentro, porque depois ia ter... Ai, porque o teto da faculdade foi desabou. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Ó céus, ó vida, ó azar. No ato de irresponsabilidade. Cadê a engenharia que deveria ser notificada? Lá dentro precisa ter um setorzinho de engenharia, porque o shopping tem. A faculdade precisa ter um engenheiro. Foi ele que deu o aval para a obra ser feita. Né, minha gente? Pois é. E você sabe aqui quais são os bairros do Recife que estão mais caros, mais valorizados? Será que aí em Garaçu também tem isso? Acho que tem, né? Deve ter, né? Pois é, o bairro do Pina teve o aluguel mais caro do Recife em abril. Segundo o índice mensal do FlipZap, de locação residencial, com valorização de 10%, vamos arredondar 11%, né? Em relação ao mesmo mês do ano passado, um metro quadrado lá no Pina custou, em média, R$ 77,90 o metro quadrado. Então, se você aluga uma casa que tenha 10 metros quadrados, dá uma média de R$ 77.780 um aluguel lá no Pina, tá vendo? Aí o segundo bairro é Parnamirim, na Zona Norte, aqui pertinho de nós. Imagine você que esse valor supera o aluguel no bairro de Perdizes, em São Paulo, oitavo mais caro da cidade, lá no sudeste do país. E ainda tem aqui, viu?
Também chama a atenção a valorização da Tamarineira. Né? Depois que fizeram o parque, que tem a Ferreira Costa, que tem as coisas lá, né? Que tem o Casarão dos Londres, que é do outro lado, eu não sabia. Assim vai. Então, essa rentabilidade do aluguel na capital pernambucana é de 8,55% ao ano. E o valor mais alto da cidade, na série histórica, que parte desde janeiro de 2016. O índice FIPZAP é calculado e divulgado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em parceria com o grupo OLX. Então, Pina, Parnamirim, Tamarineira, Boa Viagem, Graças, Espinheiro, aqui a nossa terra Casa Amarela, Madalena, Imbiribeira e Cordeiro são os bairros que têm um aluguel mais caro do Recife. Viu? Então, se tu tiver de vir pro lado de cá, já sabe, né? Vem para o Zé Bonifácio, vai para o Zé do Pinho, e assim vai. Pois é, gente. Então, vou fazer o seguinte agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação que eu não dei, que é relevante. Tem coisas aqui que eu não vou passar por conta do tempo, né? Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo, porque tem coisa aqui, viu, acontecendo. Inclusive, tem um destaque aqui do mundo que eu tô doidinho para falar. Então, vamos seguindo. Vamos agora dar uma analisada aí no Brasil e no mundo. Pois é, rapaz, eu vou trazer essa informação aqui que eu tava já de agonia, meu Deus do céu. É tetra, terminou, Brasil! Rapaz, quem se lembra de Fidel Castro? Fidel Castro, não é Verônica Castro, a Rosa Selvagem. Aquela mulher que fez Os Ricos Também Choram, que foi a primeira novela mexicana exibida pelo SBT. Nada disso. Eu estou falando de Raul Castro. Raul Castro, ele está sendo alvo de uma ação penal pela Justiça dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos está fazendo pressão em Cuba. Cuba, aquele país que manda os médicos para cá, o mais médico, aquela coisa toda, né? Pois é. Então, foi aberto nesta quarta-feira, no caso ontem, eu sempre gosto de falar no caso ontem, né? Já virou uma marca minha. Uma ação penal, né, por algumas coisas que aconteceram, né, vamos dizer assim, né, de ações ilícitas contra a vida, que são atribuídas aí ao ex-ditador de Cuba, Raul Castro, por um caso que envolve o ataque a 2 aviões nos anos 90. A medida anunciada pelo Departamento de Justiça em uma coletiva de imprensa lá em Flórida, nos Estados Unidos, United States, hello baby! Pois é, amplia a pressão do governo Trump contra Havana. Havana é capital de Cuba. Em meio a temores de uma operação para derrubar o regime, hoje a cargo de Miguel Dias-Canel, pouco após a confirmação desse indiciamento, Dias-Canel afirmou que a medida é uma ação política sem base judicial. Lembrando uma coisa, os Estados Unidos têm poder, sabe por quê? Porque os Estados Unidos ele é um dos cabeças ou cabeça principal da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, se Trump der na veneta de dizer que vai se meter no Brasil, cale sua boca. Se não quiser apanhar. É assim, né, que a gente vai com os meninos, né, quando eles estão perturbando demais. Mas, mãe, cale sua boca. É o que está acontecendo em Cuba. É o que agora, né, a gente já viu o que aconteceu na Venezuela. A gente acompanhou o caso da Venezuela. Vocês de Igaraçu perderam. Né, mas está tudo lá nos nossos arquivos. Para quem já tem 85 programas, né, a gente já fez muito, né? Desde janeiro. Então aqui, vamos continuar com a conversa. Pouco antes da confirmação, Dias-Canel, né, ele falou isso aqui, e disse assim: na semana passada, um funcionário do Departamento de Justiça havia dito à agência Reuters, também sob condição de anonimato,
que as acusações contra Castro são baseadas em um incidente ocorrido em 96, quando o ex-presidente ainda era ministro da Defesa, no qual essas aeronaves, operadas por um grupo humanitário chamado Brothers to the Rescue, né? Ou seja, irmãos para o resgate, irmãos do resgate, formada por pilotos cubanos exilados e radicados em Miami, foram, né, derrubados pela Força Aérea Cubana. O episódio deixou, infelizmente, 4 pessoas sem vida e ampliou as tensões diplomáticas entre Havana e Washington naquele tempo. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos não vão tolerar um Estado pária abrigando operações militares de inteligência, né, e com outras coisas mais, e apenas 90 milhas do território americano. Você lembra, né, que eu falei aqui na nossa história, né, que Cuba ficou independente dos Estados Unidos? Lembra disso? Ah, por que eu falo da história no começo do programa? Tu tá me entendendo? Se a gente não ligar a história para a realidade, a gente nunca vai entender as coisas. Captou a mensagem? Captou, seu Rolando Lero? Tá vendo, tu? Como é importante a melhor coisa da vida é você investigar o passado. Por que isso acontece hoje? Pois é, Cuba, lá atrás, era território dos Estados Unidos e ganhou independência. Pronto, falei. Para fechar aqui, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é filho de imigrantes cubanos, divulgou ontem um vídeo em espanhol dirigido à comunidade cubana. E aí aquela história, né? Se fez, vai ter que responder, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mexeu com os caras lá dos Estados Unidos, então pronto, se vire. Né? Vamos pegar o baiano. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Eu quero o baiano. Lembra Tropa de Elite? Mas não é, meu. Em resposta a esse vídeo, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, chamou Rubio de porta-voz de interesses corruptos e revanchistas. E afirma que ele repete seu roteiro mentiroso e tenta culpar o governo cubano pelo dano impiedoso que provoca o governo dos Estados Unidos ao povo. E ainda continua falando em uma ajuda de 100 milhões de dólares que Cuba não rejeitou, mas cujo cinismo e evidente para qualquer um diante do efeito devastador do bloqueio econômico e do cerco energético. No final de março, Donald Trump chegou a dizer que Cuba é a próxima, durante um discurso no qual exaltou ações militares americanas na Venezuela e no Irã. E ele não especificou o que é que vai fazer lá com o povo de Cuba. Pois é, né, rapaz? Infelizmente aqui a gente vai ter que assistir tudo de camarote. E tem 2 notícias aqui que eu quero ganhar tempo para falar. E uma delas, né, tem a ver com essa história da IP, rapaz. Que loucura esse negócio da IP, né? Meu Deus do céu. Aí dizem que é perseguição, dizem que é sei lá o quê, mas olha. A IP, ela divulgou um novo comunicado com orientações aos consumidores que têm em casa os produtos da marca com o lote no final 1, recentemente envolvidos no episódio de dita contaminação. A recomendação é que os consumidores guardem os itens adequadamente, não os utilizem nem descartem até novas orientações da Anvisa. Os produtos envolvidos são o lava-roupa líquido, lava-louça líquido e desinfetantes. Caso o consumidor prefira, a IP seguirá realizando o ressarcimento dos produtos, conforme orientações disponíveis nos ramais oficiais ou preenchimento de formulário através do site oficial. Então, pois é, né? Eu não quero muito me envolver nessa história, porque como se diz, né? Até que se prove ao contrário, sei lá o que for, né? Eu não quero aqui estar me precipitando em falar aquilo que eu não sei. E para fechar o nosso noticiário do Brasil e do mundo e seguir para o nosso bate-bola, sabia que uma fábrica de brinquedos famosa, nossa, quem nunca teve um brinquedo da Estrela, pelo amor de Deus, me diz, criatura. Você acredita que a Estrela, ela entrou com um pedido judicial de recuperação? Pois é.
O Grupo Estrela anunciou ontem que entrou com pedido de recuperação judicial na comarca de Três Pontas, em Minas Gerais. A decisão foi tomada pela necessidade de reestruturar o passivo da companhia diante de um mercado sufocado pelo entretenimento digital. No coração de gerações de brasileiros por produzir brinquedos como Gênios, Boneco Falcon, Comandos em Ação, Banco Imobiliário, a Boneca Suzy, a Estrela decidiu ajuizar a recuperação judicial por fatores como aumento do custo de capital e restrição de crédito. O comunicado indica que as operações industriais, comerciais e administrativas, além do atendimento a clientes, vão continuar durante esse momento. E a companhia também vai apresentar um plano de recuperação judicial para os seus credores. Imagina que eu estaria vivo para ver a Estrela quebrada. Imagine você, né? Pois é. Depois dessa, vamos dar nossa girada pelos esportes. Pois é, vamos ver aí como é que tá a situação de Náutico Esporte Santa Cruz, né, criatura? Rapaz, essa da Estrela vai ficar pra história, né? A Estrela quebrou. Pois é, e eu tô aqui pra ver isso. Misericórdia. Bem, o Sport quebra o tabu no Castelão, vence Fortaleza e sai na frente na semifinal da Copa do Nordeste, da Champions League, eu não esqueço mais nunca. E jogadores mirins, né? Isso aqui a gente já falou, que foi o apoio ao Neymar. No Santa Cruz é tudo artista, conta história. Executivo do Santa Cruz dispara contra investidores do SAF. A maior contratação da Série C, né, foi o Regis, que deixou aí o Santa Cruz após apenas 4 jogos. Náutico, com lesão de Derek, Paulo Sérgio pode voltar ao comando do ataque alvirrubro. O Henderson celebra a atual fase no Náutico e enaltece a comissão técnica. Então, aí são os nossos destaques do futebol pernambucano. E como você sabe, né, antes de nós entra aí o nosso queridíssimo, o nosso lendário Pedro Luiz, trazendo aí os destaques mais aprofundados do nosso poderio do futebol. Pois é, meus amigos, vocês conhecem aquela historinha da água? Né? Que você já viu do Nelson Freitas, da Giovanna Antonelli. Hoje é a minha vez de falar sobre água. Pois é, fiz questão de falar sobre a água, né? Se você compra uma garrafa de água mineral no mercado, você vai pagar apenas R$1, no máximo R$1. Se você comprar essa mesma água no shopping, vai pagar no mínimo R$8. Mas no aeroporto, essa água vai sair por até, vamos dizer assim, uns R$15. Mas aí você me pergunta, Paulo, por que essa água ela sofre tanto aumento? Se eu chego no mercado, eu compro por R$1. Se eu chego numa loja, eu compro por tanto. Mas você já parou para pensar que aquela água está dentro de um shopping, por exemplo, que tem segurança, estrutura, ar-condicionado, Wi-Fi para tu acessar, né? Para tu te mostrar e fazer a selfie assim. Tô aqui no shopping, chupa fulana. Por isso que a água sai mais cara. Então, o que é que essa história quer dizer pra gente? Você já parou para pensar, por exemplo, naquela pessoa que está ali na rua, né? Meu Deus do céu, água é 2, água é 2, água é 2. Ela só está preocupada com seu sustento, vendendo água. Mas tem pessoas que agora vamos nos colocar nesta água mineral. Essa água mineral agora sou eu e você. Por que eu pensei na história da água mineral? Eu estava desiludido. Eu não queria mais voltar para a comunicação. Eu ia fazer a comunicação somente, né, de acordo com o andar dos bombeiros. Mas no dia que eu fui dar uma entrevista numa rádio chamada Igaraçu, num programa chamado Show da Cidade, com uma que virou minha amiga chamada Vera Maria,
ela chegou para mim e me valorizou. Ela valorizou a água mineral. É esta água mineral que está falando com você agora? Pois é. Eu só estou falando com você porque ela viu essa oportunidade. E daí, qual é a mensagem que eu digo para você? Valorize-se mais. Poxa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas se você não correr atrás, você nunca vai sair do lugar. Eu não imaginava onde eu estaria, como eu estaria. Mas existem situações na vida que a gente precisa olhar e dizer assim, poxa, realmente, foi bom ter ido para ali, foi bom ter falado com aquela pessoa, eu nem imaginaria que isso podia acontecer. Mas assim é a vida. Seja essa água mineral que se valoriza, que tem muito talento, que tem muita coisa para fazer e que precisa realmente mostrar sua cara, como diz a música do Brasil. Né? E assim, vamos embora? Então, minhas águas minerais, se você está na rua, vai ser por 2. Se você está no shopping, que seja por 8. E que seja no aeroporto por 15. Te valoriza. Não te esquece disso. E assim eu vou embora. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rádio Igaraçu. Obrigado, Vera Maria. Obrigado, Rádio Vitória. Obrigado você aqui no Kauai. Obrigado você em todos os cantos que conseguiu assistir a gente ou ouvir. Esse programa é feito com muito carinho e muito respeito para você. Cheiro, viva a nossa amizade e até amanhã, se Papai do Céu deixar.